Que isso, cara? Só isso só que você tinha que falar da partida? Ué. Tu me tirou a se dúvida, você entrar Gabriel. com detalhes falando sobre a partida do Martinelli, que também é outro cara que é muito criticado, deu uma assistência linda pro Serna. Mas, O cara... Canóbio, que é um cara também que está sendo muito criticado pela torcida do E Fluminense. continua. Isso aí, todos os jogadores do Fluminense que já estão sendo cartinhas marcadas, Deixa né? eu te fazer uma pergunta. Como é que chega esse Fluminense pro Super Mundial, Gabriel? Olha, eu vou te falar que o Fluminense chega, acho que com aquela obrigação de, pelo menos, passar de fase. Tu acha que dá pra passar de fase tranquilamente? Não, tranquilamente nada tranquilo, né? A gente não conseguiu nem ganhar tranquilo da Copa do Brasil, então da Aparecidense. Então nada vai ser tranquilo. Acho que tem que jogar com humildade, tem que chegar e buscar o gol. Não tem jeito. Não tem aquele negócio de você ficar jogando atrás, não tem aquele negócio de tentar contra-ataque. É partir para cima. Me tira uma dúvida, Biel. Diga. O Gabriel 0-6 pro Machado, mané. Vai. Vamos lá. A Fluminense sempre teve aquela parada de Xerém, a base de Xerém ser muito forte, os crias de Xerém. Certo. Por que o Fluminense não tem trazido tanta base para esse ano? Eu vejo o Renato Gaúcho um cara que explora muito da base, gosta muito da base. E há um bom tempo eu vejo o Fluminense puxar pouco a base e trazer jogadores com alta rodagem, jogadores antigos de mercado. Por que não nesse momento que hoje o Fluminense, na realidade o Fluminense não vive um bom momento financeiramente. Uma pergunta? Tô perguntando. É porque... E por que o Fluminense não tem usado a base da forma que sempre usou e sempre trouxe esses atletas que deram resultado? Bom, eu acredito que... Bom, eu discordo um pouco, porque eu acho que esse erro de trazer jogadores antigos ficou em 2024. Em 2025, a gente trouxe alguns jogadores novos, como o Canóbio, o próprio Freitas. O Bernal. O Bernal. Bernal veio, Bernal veio ano passado, ano passado. Mas a mentalidade acabou quando o Diniz saiu. Essa mentalidade de trazer jogadores antigos. O Fluminense já trouxe para o elenco principal alguns jogadores da base. Tanto que eles jogaram esses jogos de Libertadores em que o time não viajou. Então, que tenha no elenco, a gente tem o Léo Jance, que jogou no lugar do René, quando o Fuentes estava machucado. A gente tem o Riquelme, que brilhou no Carioca. E a gente tem o Isaac também, que os dois subiram no final do ano passado, jogaram a última partida do Campeonato Brasileiro. O Fuentes é muito bom jogador. Sim. O que acontece? O Xerém hoje está sendo para apagar fogo. Então, quando você não tem uma peça, você está tendo que improvisar e você tem que usar um jogador da base. Mas não tem nenhum... Cara, até me desconcentrou. E aí que ele meteu assim, pom. Pom. Ei, vai. Mas não tem... Mas assim, a gente está tentando subir os jogadores da base com calma. E por enquanto, a gente está usando os cascudos para isso. Não acabar queimando um moleque que pode virar Isso. um grande ativo. Não, Como beleza. o Léo Jance, que é um destaque aí, jogou muito bem a partida de Sul-Americana. E o Riquelme e o Isaac estão voltando de lesão. O Guilherme é Isaac. volante sub-20, não? O Guilherme. O Riquelme, ele teve lesão no ligamento, não foi isso aí? Foi uma lesão séria. Pô, ele é bom jogador esse moleque, cara. Bom jogador. Ele foi bem pra caramba no Carioca. Ele pegou ele pegou a ponta direita e fez o John Arias ir pro meio. Ele é muito bom jogador, muito bom jogador. Cara, o Renato Gaúcho foi covarde? Cara, assim, na entrevista de apresentação do Renato, o Renato falou que uma das maiores características dele foi o ataque o tempo todo. E aí, quando você vê no final do jogo ele pedindo pra galera recuar, trouxe uma certa raiva, uma indignação da parte da torcida tricolor. Mas eu até entendo. Quando você está num jogo em que você estava perdendo e aí você consegue o empate fora de casa contra o Atlético Mineiro, que é um grande time, eu acho que é justo você recuar nos últimos momentos para você conseguir manter o resultado. Às vezes, você tentar ir partir para cima e tomar um contra-ataque é muito prejudicial. Então, é melhor sair com um pontinho. Então, assim, eu particularmente não condeno o Renato, em especial para essa última partida. Mas eu acredito muito que falta mais... Vontade de ganhar. Mais vontade de ganhar e mais voracidade. E, tipo, precisa ter mais raiva, precisa ter, entendeu? Mais ímpeto. Então, assim, eu espero isso do Renato. Eu acredito que está muito enraizado ainda o esquema do Mano Menezes, porque foi todo um semestre e até mesmo o planejamento, a montagem de Há muito elenco. tempo, né? Não, a montagem de elenco. E é uma mudança radical. Sim. Né? Que é até uma conversa que a gente teve na semana passada, que era tirar o técnico do Vasco para botar o Diniz. Sim. Então, assim, requer um tempo. Requer um tempo. E eu acredito que esse tempo tem que ser considerado com relação ao Renato. Mas a gente quer resultado e a gente quer agora.
Ô, Gabriel, tá rolando uma polêmica com o Hércules aí, eu até vi agora há pouco tempo. O Vene Casagrande, cara, que geralmente cobre o Flamengo, ele publicou sobre o Hércules. O que tá acontecendo, cara? O que houve aí? Pelo que o Vene falou, é uma fofoca o que tá acontecendo. Envolveu até a mãe do cara, o que houve? Essa parte da mãe eu não tô sabendo. A mãe, até pelo que eu vi aqui que o Vene publicou, a mãe dele entrou em contato com familiares chorando, Que isso? preocupada porque o Hércules, segundo o que falaram aí, ele estava se perdendo na noitada carioca. Conta aí pra... É amigo do Jefinho Cachaça. Tá boa a vitrine. Bom, eu acho que foi a primeira vez na vida que eu vi o Fluminense vir se posicionar quanto a isso, falando que as especulações não procedem. O que acontece é o seguinte, é muito a questão da expectativa quanto à realidade. O Fluminense fez um alto investimento, foi a segunda maior contratação da Sim. história do Fluminense, só perdendo para o Canóbio. E aí você espera muito do Hércules, de você dominar o meio de campo, dele ser um titular absoluto. E o que acontece é que cada vez mais ele está perdendo espaço. Mas então acho que é por conta dos caras que jogam ali, o Bernal e do Martinelli, cara. Não, eu acho que é uma questão de expectativa. Realmente, a atuação dele no Fortaleza era um negócio absurdo. Ele era muito bom no Fortaleza. Pô, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho que, vou te falar, o Hércules é um excelente jogador. É muito bom jogador. Tanto que o Flamengo quis ele e tudo mais durante muito tempo. Só que eu acho que é escolhas, pô. Eu acho que a torcida de vocês critica muito o Martinelli. Sim. Muito. E eu vou te falar, o Martinelli eu acho um jogador interessante pra caramba, cara. Poucos jogadores no Brasil fazem o que o Martinelli consegue fazer. Geralmente o Martinelli é sempre pego pra Cristo, né, cara? Exatamente, cara. Eu tenho um amigo meu aqui que se ele pudesse jogar uma bomba na casa do Martinelli, jogava. Eu acho queria no que- Flamengo um jogador igual De o Martinelli. verdade, cara. Joga Não, muito, mano. Cara, o Martinelli Martinelli é pode se melhor que o tornar- Marlon Freitas. Mas isso não é nenhuma loucura, não, cara. O Martinelli é um dos jogadores Agora que... foi implicância, Vai. O Martinelli é o jogador com mais atuações pela Libertadores, pelo Fluminense. É o jogador de Xerém, que pode se tornar o maior jogador de número de partidas. Então, assim, é um jogador que, pô, houve críticas pra caramba e nunca questionou, nunca Nunca baixou a cabeça também, né? Nunca baixou a cabeça. Não, e nunca criticou torcida, nunca se posicionou de forma que trouxesse o torcedor contra ele. Sim. Ele abaixou a cabeça e fez o trabalho dele. Completou 250 jogos pelo Fluminense. Então, assim, dos jogadores, depois que o Fluminense tomou a virada, foi o cara que teve o ímpeto para dar assistência para o Serna. Então, assim, jogadores assim como Serna. O Serna também é muito criticado, eu também não vejo lógica nisso. Se a gente não tivesse o Serna no ano passado, a gente estava na Série B. O jogo contra o hoje. Palmeiras, por exemplo. O jogo contra o Palmeiras e o outro também. O anterior a esse. Não, o jogo do Palmeiras no primeiro turno, que nós estávamos até no Maracanã, Sim, você lembra? sim. Ele entra, faz a jogada pro Red Bull também. Pro Arias fazer o gol. E na última rodada ele faz os 2 gols, pô. Sim. Então, assim, nas últimas 2 rodadas ele fez 2 gols. Então, Aham. tem que ter uma gratidão. Eu acho que pra é da ele. questão do Hércules, cara, só pra concluir. Tá. Na minha visão, tá? É muito mais escolha técnica mesmo. Porque, assim, o Bernal, eu acho que é um jogador que ele tem o estilo do Pulgar. O Bernal, que inclusive está lesionado. Ele Exato. Não deve ir Ele pro tem Mundial. o estilo. Não vai pro Mundial? Não deve ir pro Mundial. Pô, grande A lesão desfalque. É bom jogador, A tá? lesão é grave. É bom jogador. E aí, porra, ele poderia jogar com o Hércules e Martinelli. O Hércules mais mordedor. E o Hércules tem qualidade pra sair jogando. Sim. Só que é aquilo, que você falou, pô, o cara tava lá no Fortaleza, tava comendo a bola. Cara, uma coisa é você tá jogando lá no Fortaleza, cara. Ninguém Não, te vê todo dia. a pressão Outra tá coisa, Pressão é tá jogando- diferente. Tá jogando aqui, cara. Aqui, nego te vê todo dia, toda hora, cara. Contrapartida é o outra Pikachu, quando sai do Vasco, vai pro Fortaleza O e vira um Pikachu, outro jogador. exatamente. Então, Marinho, tá lá titular há um Marinho, tempão já. Entendeu? no Então, Flamengo. assim, o Hércules é um jogador promissor. Só que é aquilo. Ele sofre do que sofre um De La Cruz, do que sofre qualquer outro jogador que sofreu o Vitinho no Flamengo. Sabe o que é? Jogava É refém bola. do valor que foi pago nele. Sim.